Será que estou ao vivo? Se alguém estiver entrando aí, por gentileza, me dê um feedback. Estou vendo algumas pessoas entrando. Letícia, legal, seja bem-vinda. Só me dá um feedback, o meu fundo tá verde? Letícia, se você estiver me vendo, me ouvindo bem, me dá um... legal, show, testando aí um efeito diferente. Deixa eu ver aqui, confirmar. Tá lindo? Que bom, show. Deixa eu colocar aqui para gravar. Letícia, segura aí. Confirmar. Deixa eu colocar o meu mudo. Iniciar a gravação. E eu queria... Janaína entrou, Mamita entrou. Legal, sejam bem-vindas. Enquanto o pessoal entra, alguém conseguiria me dar um feedback se tá gravando lá no YouTube? Se já tá ao vivo? Eu não consigo confirmar. Sim, Janaína, sim. Então tá no YouTube também. Legal, minha prima, seja bem-vinda também. Legal que você veio. Seja muito bem-vinda, Letícia, Mami, Janaína. Vamos começando porque o tempo voa, né? Eu só queria que alguém pudesse me dar uma confirmada se eu também já estou ao vivo no YouTube. Porque por aqui eu não consigo saber. Alguém conseguiria confirmar para mim? Janaína, Letícia ou minha mãe? Minha mãe não, por conta dela tá gravando para mim. Mas Letícia e Janaína, se puder fazer essa gentileza, eu agradeço. Não vi no YouTube. Então pode ser que o YouTube esteja com delay, porque eu tinha programado para começar. É só entrar lá no meu canal e ver se eu também estou transmitindo ao vivo, como aqui no Instagram. Mas tudo bem, não tem problema por conta do tempo, teria que ir lá. Mas não tem problema não, Letícia. De qualquer forma, se não ficar gravado se não transmitir no YouTube como eu gostaria, a gente vai ter que contar só com o Instagram, que eu tô vendo aqui que já deu uma defasagenzinha. Legal, tecnologia sempre me testando, né? É bom assim, né? Sempre me testa as minhas habilidades para ver se ela realmente, vamos ver, né? Se ela realmente vai conseguir. As mensagens estão com delay. Mensagens aqui no Instagram? No Instagram, Janaína? Você consegue me confirmar? Esse delay é da onde? Renata entrou, seja bem-vinda, Renata. Beth também, seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Vocês podem confirmar para mim que eu tô vendo que eu estou com um problema técnico. Seja bem-vinda, Renata, legal. Eu tô achando que... Vanessa, olá, seja bem-vinda. No Insta não tem delay. Show. Então, vou continuar aqui. Eu tô achando que deu um problema aqui no meu aplicativo, mas tudo bem. Vamos seguir em frente por conta da hora, né? 4 minutos aí só para essas questões técnicas. Então, vamos lá. Letícia, deixa. Te agradeço. Obrigada. Vamos tocar aqui por conta da imagem e voz ótimas. Legal, Beth. Bacana. Bom, sejam muito bem-vindas, tá? Estamos aqui no meio das mulheres. Só tem mulherada por enquanto. Quem já participou de alguma live minha sabe que eu gosto de interação, de participação, coraçãozinho, interação no chat. Hoje eu vou procurar ficar um pouco mais distante, então eu vou conseguir enxergar bem pequenininho. Se tiver alguma pergunta, coloca para mim em letras maiores, para que eu possa ver. Raquel! Seja bem-vinda, Raquel! Legal! Temos Psi aqui na área também, bacana. Eu confesso que eu preparei um roteiro para seguir como eu venho fazendo de praxe. Porém, desta vez, como é um assunto que é uma das minhas paixões, que faz meu coraçãozinho vibrar,
né? Eu resolvi me permitir falar o que o meu coração mandar, tá? Vou usar nessa live. Mas é claro, estarei com o meu roteiro aqui do lado. Amanda, legal, seja bem-vinda. Qualquer coisa eu dou uma situada, porque eu acho importante alguns pontos que eu pensei com carinho em trazer e compartilhar. Mas lembrando, esse assunto, principalmente esse assunto, né? É um assunto muito rico, dá margem para a gente falar muita coisa. Não tem como a gente esgotar, pelo contrário, o meu intuito é trazer reflexões iniciais, que eu espero que contribua pelo menos um pouquinho. É aquilo que eu venho bater na tecla, né, Letícia? Inclusive, a gente conversando outro dia no privado, a gente estava falando sobre isso. Se eu conseguir contribuir pelo menos para uma pessoa, eu já fico feliz, sabe? Porque minha proposta, meu propósito aqui, um dos meus propósitos de vida é justamente compartilhar os meus conhecimentos, os meus aprendizados, para que eu possa plantar essas sementinhas e, claro, cada um vai entender o que vai fazer com aquilo. Então, se eu conseguir com essa live, com essa conversa, com esse bate-papo, contribuir para essa reflexão do que seja o propósito de vida. Ah, obrigada, Letícia, fico feliz. Ah, coraçãozinho para você. Se eu conseguir contribuir um pouquinho para essa reflexão inicial, se fizer sentido, show, eu já fico feliz. E aí, claro que para mim é importante o feedback de vocês. Quando a gente fechar o bate-papo, a live, se fizer sentido, se vocês curtirem, acharam que agregou, vai lá nos comentários do vídeo, coloca o feedback de vocês. Isso é importante não só para mim, mas para também outras pessoas, porque aí elas vão entender, poxa, é legal, né? Então, de repente, pode ser que interesse para mim também, pode ser que agregue. Então, é importante o feedback de vocês para mim, para o meu trabalho e também para outras pessoas. A Letícia está falando que travou. Travou? Alguém pode me dar um feedback? Travou? Alguém pode me dar um feedback se sim ou se não? O meu travou, mas voltou. Tá, legal, Beth. É coisa de tecnologia, né? Então, assim, como eu estava falando, são reflexões iniciais, né, que eu trouxe com muito carinho. Eu sei que não é também todo mundo, não travou para mim. Tá, legal. Legal, Renata, obrigada. Obrigada, Janaína. Não é todo mundo que despertou para esse assunto, né? Então, eu entendo que cada um tem o seu tempo de entender o que é o propósito de vida e buscar esse propósito, né? Que assim como no autoconhecimento, isso é para a vida inteira. Eu costumo sempre fazer analogia da cebola. É como se a gente fosse abrir uma camada de cebola, a gente se depara com outra camadinha, a gente abre, se depara com outra e assim até a gente chegar no miolo. Então é como se esse autoconhecimento e essa busca pelo propósito de vida, ele fosse ad eterno. Ele não se encerra. A cada momento que a gente se permite entrar em contato com a gente, buscar entender qual é o nosso propósito de vida e fazer escolhas seguindo nessa direção, a gente vai estar se deparando, encontrando com outras camadinhas dessa cebola. Por isso que nós, seres humanos, somos muito complexos e dinâmicos para a gente se afirmar e dizer o meu propósito de vida é esse para o resto da vida. A gente está sempre mudando, a gente é uma metamorfose ambulante, né? Então, o propósito de vida que eu, Débora, descobri lá atrás, quando eu fiz o processo de coaching, eu vou contar um pouquinho da minha história, não é mais o mesmo hoje. Ele foi se aperfeiçoando, eu fui descobrindo outras camadas mais profundas e com o tempo a gente vai conhecendo cada vez mais, primeiro a nós mesmos e depois o nosso propósito, tá? Então, eu entendo que não é todo mundo que despertou ainda para isso, porque fala de autoconhecimento, e não é todo mundo que ainda acordou para essa necessidade de entrar mais em contato consigo e descobrir quem realmente é e o que veio fazer aqui na vida, né? Então, só o fato de vocês estarem aqui hoje nesse bate-papo, nessa live, eu queria de verdade dar minha salva de palmas para vocês, botar palminha para vocês aí, pela minha admiração, meu respeito. Eu honro muito cada um que está aqui procurando querer entender melhor o que é esse propósito de vida e como que eu posso encontrar esse meu propósito. Então, por gentileza, uma salva de palmas. Pode botar a palminha no chat, por gentileza, que isso é importante para vocês também, tá?
Isso aí, Letícia. Bom, diferente das minhas outras lives, que eu começo sempre falando do que é o conceito, a definição do que seja o tema em si, dessa vez eu queria começar diferente. Eu queria começar contando um pouquinho da minha história, até porque o propósito de vida para mim é uma das minhas paixões, é o que faz o meu coração vibrar mais forte, né, bater mais forte. É o que faz total sentido e por justamente eu ter aprendido isso na prática. Né? Não foi algo que eu aprendi na teoria, eu vivenciei na prática primeiro, para depois eu então, como uma eterna aprendiz que sou e curiosa, eu procurar conhecer o que é o propósito de vida na teoria. E cada vez que eu estudo mais eu me encanto, mais eu me apaixono, mais eu tenho vontade de estudar esse assunto que fez tanto sentido, porque foi o que eu vivi lá atrás ao longo da minha trajetória. E aí eu queria compartilhar um pouquinho, até para ver se faz sentido para vocês também, que talvez pode ser o caso de alguma das pessoas que estejam aqui, tá? E aí até também, algumas pessoas não me conhecem profissionalmente, me apresentando, eu sou psicóloga, né, sou coach. Oi, Márcia, seja bem-vinda, sou analista comportamental. E hoje, depois que eu descobri meu propósito de vida lá atrás, com a ajuda de um processo de coaching, eu tenho procurado seguir esse meu propósito, dedicando a minha vida pessoal e profissional para poder cumprir esse meu propósito de vida enquanto eu estiver viva, né? E aí eu venho procurando estudar, me aperfeiçoar, procurando ajudar os meus clientes, me ajudar, porque quando a gente cumpre o nosso propósito, a gente, na verdade, está se ajudando, a gente está procurando se desenvolver e evoluir, que eu vou falar daqui a pouquinho, a correlação que tem com o propósito com a evolução. E a partir desse momento que eu fui procurando me conhecer melhor, ajudar os clientes a se conhecerem, eu fui procurando com um processo que eu fiz primeiro como coach, né, como cliente lá atrás. Para quem não sabe, há muitos anos atrás eu trabalhava em recursos humanos, né? Eu saí da faculdade de psicologia e segui a área de recursos humanos, gestão de pessoas. Aí fiz MP gestão de pessoas, fui fazendo encarreiramento, comecei como estagiária, cheguei ao cargo de supervisora. E chegou um momento da minha vida que eu me via muito infeliz. Eu tive a síndrome do fantástico. Alguém já ouviu falar dessa síndrome? Bota aí pra mim, pra eu saber quem já ouviu falar. A síndrome do fantástico é não poder ouvir aquela musiquinha do Fantástico domingo à noite, porque eu já começava a sentir angústia. Eu já começava a sentir muita dor, muito sofrimento de saber que segunda-feira já ia começar tudo, o martírio todo de novo. Porque eu não era feliz profissionalmente, eu não me sentia. Raquel já ouviu falar? Legal, Raquel, tamo junto. E aí eu comecei a me perguntar o que eu tô fazendo da minha vida profissional. Porque eu senti que eu não era feliz. E eu comecei a me questionar, né, de que forma que eu estava conduzindo a minha vida, o meu trabalho, o meu dia a dia. E aí, pela primeira vez na minha trajetória profissional, eu fui demitida. Eu sempre saí de um emprego para ir para o outro, né? E aí a crise chegou no Brasil, isso foi lá para 2009. Eu tive que demitir um monte de gente. E isso foi muito sofrido para mim. Para mim foi a gota d'água para eu entender que aquilo não fazia sentido. E aí, quando eu fui demitida, eu sabia que eu ia ser a próxima, né? Prestava serviço para a Vale na época. Quando eu fui demitida, eu não sabia se eu ria, se eu ficava feliz, ou se eu chorava e ficava triste, né? Mas isso foi o estopim que eu precisava para querer. Então, peraí, é oportunidade. Sim, é um sentimento de agonia no final do Fantástico, Janaína, perfeito, é isso aí, né? E aí eu entendi que estava muito errado, cabia a mim tomar a decisão de fazer algo a respeito. Foi quando então eu fui buscar ajuda, eu fui buscar me conhecer, buscar entender o que eu queria da minha vida pessoal e profissional. Porque eu não podia continuar daquele jeito, eu não queria entrar numa outra empresa sentindo o mesmo sentimento, sabe? De que eu estou fazendo com a minha vida, que eu não me sentia pertencente àquele ambiente. Thalita, seja bem-vinda! E aí, meninas, porque aqui só tem mulherada, né?
E foi quando o coaching veio parar na minha vida, através da minha coach na época, maravilhosa, que me ajudou a entrar em contato comigo e a encontrar as minhas próprias respostas, né? Encontrar quem sou eu, Débora, quais são os meus talentos, porque os nossos talentos, os nossos dons, eles estão diretamente relacionados com o nosso propósito de vida. É a forma da gente servir ao mundo e através dos nossos dons e talentos. E o que eu queria fazer da minha vida profissional, né? Que sonho é esse? Se é que eu tinha sonho na época? Enfim, eu queria muito mais ajuda. Eu senti necessidade de buscar essa ajuda para realmente eu me reencontrar e fazer uma escolha que tivesse alinhado com quem eu sou e com o que eu queria para minha vida pessoal e profissional. E aí a gente fez um processo lindo, todo virtual nessa modalidade, porque na época ela ficava em Vitória e eu no Rio de Janeiro. E foi quando eu descobri o sonho, que quem me conhece sabe, que é viajar o mundo, trabalhar de qualquer lugar, ajudar as pessoas de forma também voluntária, contribuindo para cada população, cada sociedade por onde eu passasse nesse viajar do mundo. E na época eu lembro exatamente qual foi a sessão que a gente chegou nesse ponto. E a minha reação inicial foi, obviamente, bater. Olha só quem tá entrando, Alexandre, seja bem-vindo. Ele foi meu coach na formação. Que legal! E aí foi justamente, eu lembro da sessão, de eu colocar as minhas crenças limitantes. Não, esse sonho não é para mim, esse sonho é só para quem tem dinheiro, né? Não, isso não é minha realidade. E aí a gente foi trabalhando as minhas crenças limitantes, até que eu fui entendendo ao longo do processo de que era muito mais possível do que eu imaginava, isso dependia de mim, né? De eu encontrar esses recursos, de eu me desenvolver pessoal e profissionalmente para poder viver o meu sonho e viver o meu propósito de vida, né? E ajudar as pessoas, assim como aconteceu comigo, a elas se conhecerem, a elas encontrarem o propósito de vida delas e fazerem escolhas e viverem suas vidas alinhadas com isso. E aí eu me encantei pela metodologia, fui fazer a formação onde eu conheci o Alexandre, né? E aí eu fui entendendo cada vez mais, nossa, que incrível que é essa metodologia. Como é que uma metodologia conseguiu me ajudar a me encontrar? É claro que o coach não é a única forma, né, gente? Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é coaching. É claro que não é o objetivo dessa live eu especificar e explicar, mas a psicologia é uma das grandes influências do coaching, né, Raquel? Raquel também é coach, também é psicóloga, a gente se formou juntas na faculdade. Oi, Aninha, seja bem-vinda! E aí, existe a psicoterapia que ajuda muito o processo de autoconhecimento, processo de coaching. Eu, a partir do momento que eu fiz essa viagem, inclusive eu escolhi essa blusa para estar conversando com vocês, porque eu tenho um carinho muito grande por ela, porque ela fez parte dessa história de estar realizando esse projeto piloto, onde eu viajei por 8 meses na África, né? Então, eu fui aos pouquinhos entrando mais em contato com esse universo do que é o nosso propósito de vida, o que a gente está fazendo aqui, da espiritualidade, tudo que transcende. E eu fui me encantando, e olha que incrível, né? Assim, e compartilhando uma particularidade que pouca gente aqui sabe, eu fui fazer meu mapa astral. Eu pouco conheço de astrologia, mas como curiosa que sou, e eu penso que a gente pouco sabe de muita coisa que existe na vida, eu tive curiosidade de fazer meu mapa astral. E muita coisa do que a astróloga falou bateu direitinho com o processo que eu tinha vivenciado, que eu fui aprofundando ao longo da formação do coach, com o processo de autoconhecimento. Então, para mim, só foi mais um reforço daquele era o meu caminho. Além de eu sentir meu coração bater mais forte, os meus olhos brilharem, né? Já vários feedbacks eu tive. Nossa, parece que seu coração, seus olhos brilham quando você fala disso, porque de verdade é o que vem de dentro. Então eu fui cada vez mais querendo conhecer, me inteirar, o que é autoconhecimento, o que é o propósito de vida, por que a gente não se conhece. A gente, na verdade, deveria aprender isso lá na escola, lá na infância, né? E a gente acaba se distanciando da gente. A gente vai, ao longo da nossa formação, ao longo da nossa criação, a gente vai aprendendo pensamentos condicionantes que vão fazendo com que a gente se afaste do que fala o nosso coração, a nossa intuição.
que ela sim diz qual é a nossa verdade, quem é que nós somos, a nossa essência. Então, a partir do momento em que eu fui me encantando cada vez mais com esse assunto, eu fui, claro, virando uma apaixonada por isso, né? E aí eu falei assim, tá aí, um assunto que eu gostaria muito de conversar é sobre propósito, mas infelizmente não dá pra gente falar tudo, né? Então, não é à toa que hoje eu estou, desde janeiro desse ano, eu comecei a sentar todo dia às 5 da manhã, sentar e desenvolver o meu curso com muito carinho para ajudar as pessoas a despertarem para esse autoconhecimento, despertarem sua consciência, para elas entrarem mais em contato com quem elas são, com esse propósito de vida, explicar conceitos de espiritualidade, como que isso se integra com equilíbrio, materialidade, enfim. Então, assim, essa live, na verdade, é só uma reflexão inicial que eu espero de verdade que possa despertar um estalo inicial. Para que, se fizer sentido, você vá buscar também mais conteúdos, se inteirar, estudar, se informar, porque necessariamente esbarra no autoconhecimento, né? As respostas que a gente encontra para o nosso propósito de vida, elas não estão fora. Eu sinto muito te desapontar se você veio para essa live esperando que eu te diga qual que é o seu propósito de vida. Infelizmente, eu não tenho esse poder, ninguém tem, né? Só você tem o poder de acessar a resposta que existe dentro de você. Por isso que, inevitavelmente, para a gente poder chegar a essa resposta, a gente precisa mergulhar internamente, a gente precisa entrar em contato com a gente precisa se conhecer quem realmente a gente é. Quais são os meus talentos? O que eu vim fazer nesse mundo? Então, a minha ideia aqui com esse bate-papo, com essa proposta inicial, é colocar luz. Que assim como aconteceu comigo, e por isso que me encanta tanto quando um cliente me procura querendo se conhecer, querendo descobrir qual que é o seu propósito de vida, porque foi o que eu vivi lá atrás, foi a minha história, a minha trajetória inteira. E quando a gente vive na prática, quando a gente vive na pele, a gente sente muito mais o poder, o impacto que tem desse autodescobrimento, né? Esse despertar de si mesmo, para a gente se apropriar de quem a gente é. E aí, pessoal, uma coisa que eu estava assistindo outro dia a live da professora, da filósofa, da Lúcia Helena, né? Que ela fazia uma analogia da gravidez, que eu achei que fez total sentido. Ninguém engravida mentalizando da luz, né? Não que eu saiba até o momento. Né? A não ser que alguém conheça alguém. Você pode dizer, eu conheço. Eu quero saber quem é que conhece alguém que conseguiu engravidar só mentalizando vou dar a luz, né? Tem uma série de etapas, uma série de processos que quem decide, quem escolhe engravidar, e aí não importa a forma como foi, tá, gente? Nem que seja, transei, engravidei, foi sem querer, ou se é uma gravidez planejada ou uma gravidez assistida, enfim. Não importa, mas o que importa é que há uma decisão, há uma escolha, uma série de passos que a pessoa precisa fazer para fazer o processo da gravidez acontecer e um dia ela dá à luz, né? A mesma coisa acontece com o processo de autoconhecimento, de descoberta do nosso propósito de vida. Ninguém vai descobrir nosso propósito de vida tropeçando numa pedra. Do nada vem um estalo, é o meu propósito de vida. Não, tem a ver com esse processo de autodescobrimento, de autoconhecimento, de entrar em contato com quem a gente descobrir de verdade a nossa essência e esse papel que a gente veio exercer aqui no mundo. E aí eu achei muito interessante ouvindo a doutora Ana Beatriz, não sei se vocês conhecem, é uma grande psiquiatra, referência, aí, autora de best-seller como Mentes Ansiosas, né? Mentes Consumistas, enfim, ela tem vários livros. Uma coisa que eu achei muito interessante ela falando é que no consultório dela, além dela tratar os sintomas, ela tem uma parte que ela começa a ajudar os clientes dela a entender o sentido de vida deles.
E olha que o mais incrível quando ela fala isso, né? Existe muito adoecimento no mundo, muito sofrimento no mundo, por justamente as pessoas se desconectarem desse sentido de vida, desse propósito. O que dá a entender que quando a gente se depara com esse vazio que existe dentro da gente, quando a gente se distancia de quem somos, do que a gente veio fazer aqui em termos de propósito, a gente começa a querer buscar fora preenchimentos, ter coisas, né? Realizar de forma quase que maníaca coisas para poder preencher esse buraco. E a gente começa a sofrer, a adoecer. A gente começa a fazer escolhas e a buscar coisas não para satisfazer e dar o sentimento de realização de si mesmo, mas para satisfazer os interesses, os desejos, para agradar outras pessoas. E com isso a gente sofre, com isso a gente adoece. Então eu achei muito interessante ela ter esse olhar enquanto psiquiatra, né, dentro da prática dela de clínica, porque é claro que os sofrimentos, na verdade, são só os sintomas que estão aparecendo e consumindo a vida da pessoa. Mas existe uma causa aí, né? Então, quando se trabalha todos os sintomas e você consegue chegar na causa, e a pessoa consegue buscar o sentido de vida, o propósito, ela começa a mudar a vida dela. Começa a estar mais alinhada com quem ela é, com essas escolhas que ela precisa fazer para buscar viver do propósito de vida dela. Luca e Neide chegando, sejam bem-vindos. Então, o que é o propósito, né? Em outras palavras. Agora, quem gosta de definição, né? Vamos para o conceito. Propósito, se a gente olhar lá no dicionário, tá? Aí eu vou colar do dicionário mesmo para ver se vai fazendo sentido para vocês. É finalidade. Aí a pergunta que eu faço, qual é a finalidade da sua vida? A sua vida se destina a quê? É um intuito. Qual é o intuito de você estar vivendo a sua vida, né? Fundo top, Luca. Pois é, green. Verde de esperança para a gente encontrar nosso propósito de vida, a gente começar a refletir sobre ele, não é isso? O propósito vem do latim propositum, que significa intenção, né? Intuito. Aquilo que se tem a intenção de realizar, de buscar alcançar algo na vida. O que você quer realizar? O que você quer alcançar na sua vida antes de morrer? Até porque, né, pessoal, se a gente, sendo agora bem realista, né, a gente só consegue cumprir nosso propósito de vida em vida. Então, a gente só consegue, antes de morrer, a gente vai fazer sempre a retrospectiva, né, do que, como é que a gente viveu a nossa vida. E, inclusive, se você ainda não assistiu um vídeo dos 5 maiores arrependimentos das pessoas que estão no leito de morte, que uma geriatra fez, sensacional o vídeo. Depois eu vou ver se eu consigo colocar na minha rede, compartilhar com vocês. O maior arrependimento de todos eles, né, segundo a pesquisa que ela fez, é que as pessoas gostariam de ter sido mais fiéis a si mesmas durante a vida que elas tiveram. Então, quando a gente busca conduzir uma vida querendo agradar o outro, deixa de fazer o que é importante para si, deixa de querer agradar a si mesmo para agradar o outro, chega nesse momento antes de morrer, existe muita mágoa, ressentimento, arrependimento, existe muita culpa, parece que dá uma sensação de acerto de contas. Mas o interessante é que a vida é sua, né? Então, escolher não viver o seu propósito, escolher não se conhecer, escolher continuar adormecido na Matrix, né, da vida automática do piloto, delegando a responsabilidade e a liberdade que cabe a você de escolher a vida que você quer conduzir, que você quer levar, na mão de outra pessoa, é fatalmente viver uma vida sem propósito, sem sentido, né? E por isso que a gente vê muita gente adoecida mesmo, sofrendo mesmo, que está muito desconectada, não está sendo fiel a si, está sendo fiel a essas crenças que a gente foi aprendendo ao longo da nossa vida, né? Que foi condicionando a nossa mente. Mas a boa notícia é que as respostas estão todas dentro de você.
estão todas dentro do seu coração, da sua intuição. E acessar elas e escolher fazer isso, como o nome diz, é uma escolha. Cabe a cada um de nós. E aí a liberdade, todos nós somos livres para a gente escolher o que faz sentido para a gente, vem junto a responsabilidade de arcar com as consequências dessa escolha. Então, escolher viver uma vida coerente com quem você é, alinhada com o seu propósito de vida, arcar com as consequências disso, não é mais difícil do que você viver uma vida sendo quem você não é. Com certeza, a dor da mudança, ela é muito pior, ela dói muito mais quando a gente escolhe ficar onde a gente está. Quando a gente escolhe, não, eu não quero mudar, eu não quero evoluir, eu não quero desenvolver, eu não quero ver meu propósito de vida, eu não quero me conhecer, eu quero continuar do jeito que tá, confortável, quentinho, gostosinho, tá aqui cômodo, tô seguindo a manada, tô seguindo o mundo Matrix, tô me sentindo parte da realidade, do mundo ao meu redor, da maioria, vivendo conforme o bando manada. Existem consequências. E essas consequências, acredite você ou não, elas doem muito mais do que a gente escolher fazer a mudança, do que a gente escolher se conhecer, do que a gente arcar com as consequências dessa escolha, de se apropriar de quem a gente é, de fazer as mudanças que a gente precisa para a gente viver uma vida com muito mais sentido, com muito mais propósito, alinhada com a nossa essência mesmo. E aí, pessoal, conforme eu voltando para a definição de propósito, né? O propósito, ele fala da razão de você estar aqui. A razão de você existir. Todos nós temos propósito. Por mais que a gente não saiba qual é o nosso. Se o propósito, se a razão de existir tem a ver com o ser. Cada um de nós é único. Consequentemente, o propósito de vida, ele é muito peculiar a cada um de nós. Né? Cada um tem um propósito diferente, mas todos nós temos. Por quê? Aí é o interessante, né? Aí que para mim faz uau! O propósito de vida é um degrauzinho na nossa escala evolutiva. Todos nós aqui, sem exceção, estamos para evoluir. E para a gente chegar nessa finalidade última, nesse propósito último do planeta, do mundo, da humanidade, os animais também têm propósito, as plantas também, a natureza tem, os seres humanos tem, todo mundo que está aqui existindo, vivendo, tem um propósito, que em última instância é essa evolução. Então, o propósito de vida é como se fosse um degrau nessa escadinha, como se fosse uma escada mesmo, evolutiva, tá? Se a gente parar para pensar, a semente, ela também tem um propósito. Ela vai germinar, ela vai se desenvolver, ela vai evoluir, ela vai se transformar numa árvore, ela vai dar frutos e ela vai contribuir para o planeta, fazendo a parte dela, né? Quem se beneficiar dela ali, ela está contribuindo, ela está servindo. Esse é o propósito dela. Uma outra sementinha, por exemplo, vamos pegar esse exemplo da sementinha que é a bananeira. A sementinha do coqueiro tem o poder de impedir a bananeira de ser quem ela é? Não, não tem esse poder. A sementinha da bananeira nasceu para ser bananeira. A sementinha do coqueiro nasceu para ser o coqueiro. Cada um de nós aqui nascemos para cumprir um propósito de vida, que é seu, pertence a você, é único. E isso vai contribuir para o seu desenvolvimento, para a sua evolução. E, consequentemente, olha que incrível, isso vai contribuir para o mundo ao redor, vai contribuir para outras pessoas. Por isso que não tem como a gente desassociar o propósito de vida, que é individual, do todo. Porque todos nós estamos aqui para evoluir, para a gente se ajudar. Por isso que, olha que incrível, a gente está precisando de um vírus, a humanidade está precisando de um vírus para lembrar a gente dessa importância do todo, dessa consciência coletiva, da contribuição para o próximo.
E quando a gente está mais conectado com quem a gente é, com a nossa essência, com o nosso propósito de vida, a gente consequentemente se torna mais capaz de estar evoluindo e contribuindo ao redor. Ninguém se ilumina mentalizando luz. A gente precisa, para iluminar o mundo, se iluminar primeiro. A mudança sempre acontece dentro de cada um de nós. Por isso que o autoconhecimento ele é um caminho inevitável para a gente poder encontrar esse propósito de vida. Então, só você pode cumprir o seu propósito. Ninguém pode fazer isso por você. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu esposo, sua esposa, amigos, filhos, não importa. Você é o responsável pela vida que você tem e pelo seu propósito de vida. E claro, inevitavelmente, quando a gente vai crescendo, a gente vive no ambiente social, no meio social, e a gente o tempo todo recebe influências externas, né, das pessoas que fazem parte do nosso meio social. De alguma forma a gente vai aprendendo, a gente vai sendo condicionado a essas influências, a gente vai se distanciando desse potencial que a gente tem, assim como a sementinha tem. Então, esse potencial que todos nós temos dentro da gente, ele precisa ser desenvolvido para que esse propósito ele aconteça. É como se a gente, todos nós, assim como a semente, o animal que está aqui cumpre o seu propósito, a natureza que está aqui cumpre o seu propósito, cada um de nós, eu, você, todos nós, temos como missão, propósito de vida, desenvolver esse potencial para a gente gerar essa contribuição para o planeta, para a gente em termos de desenvolvimento e para a evolução como um todo. Né? Então, aqui quando eu falo de evolução, pessoal, eu não estou falando apenas de evolução de sair da infância e chegar na fase idosa, né, terceira idade. Isso inevitavelmente vai acontecer, se a gente der sorte de chegar lá, né, parêntese, né. Ok, eu estou falando de evolução no sentido existencial, evolução no sentido moral, evolução no sentido espiritual. Qual é a razão de você estar vivendo a sua vida? Qual é a razão? O que você veio cumprir aqui? Eu não estou falando de simplesmente sobreviver, pagar as contas. Isso faz parte, a gente vive num mundo material. O propósito de vida, ele fala de algo que transcende isso. Ele fala de algo que está para além de sobreviver, para além da vida que você leva em termos materiais, de pagar conta. Estou falando de algo, como o nome diz, que dá sentido à sua vida, que tem um significado para você. Né? E se a gente olhar para o latim, o que é o sentido? Vem do sentir. Aí olha que incrível, gente. Fala do que vem do seu coração, da voz que vem da sua intuição. Fala de você entrar em contato com, resgatar esse potencial seu que a gente quando é criança, a gente tem isso muito forte dentro da gente. E conforme a gente vai crescendo, se formando pelo meio social, a gente acaba se distanciando, a gente resgatar esse potencial que está aqui guardadinho, esperando cada um de nós acessar, resgatar ele e desenvolver ele. Né? E eu sei que isso não é um processo fácil, por isso que a maioria não faz. Por isso, como eu falei no início da nossa conversa, a maioria ainda não despertou para isso. E cada um tem o seu tempo. O fato de cada um de vocês estar aqui hoje, querendo entender um pouquinho melhor, refletir, sabe? Buscar esse autoconhecimento, buscar entender o que é propósito de vida, mas não só teoricamente. Arregaçar as mangas, procurar entrar mais em contato com esse potencial, com essa resposta que está dentro de vocês e colocar isso em prática na vida. Eu não falo de fazer uma mudança, sabe, abrupta, radical, largar tudo. Claro que não, até porque você fez escolhas no passado que tem a responsabilidade de arcar com as consequências, mas vai aos pouquinhos. Vai se conhecendo aos pouquinhos, vai mudando aos pouquinhos, vai resgatando esse potencial aos pouquinhos, vai se desenvolvendo, vai evoluindo, vai contribuindo para o próximo aos pouquinhos. Porque quando a gente passa a se conhecer, se apropriar de quem a gente passa a se amar, e aí eu estou falando de amor, de desejar o bem genuinamente,
do jeito que a gente é, com as nossas imperfeições e com as nossas qualidades. E com isso a gente passa a amar o outro, a aceitar o outro, a reconhecer o outro, a querer o bem do outro tal como ele é, com as imperfeições e com as qualidades dele, né? Aceitando que ele tem o propósito de vida dele, assim como você tem o seu. E com isso a gente começa a respeitar e começa a se beneficiar das contribuições que o outro começa a fazer quando ele começa a viver o propósito de vida dele. E quando você começa a viver o seu propósito de vida, né? Faz sentido isso, gente? O pessoal ficou quietinho por um momento. Fiquei preocupada. Vocês estão aí me acompanhando? Bota aí o coraçãozinho, escreve alguma coisa. Tô aqui prestando atenção. Então, o propósito de vida, ou a minha internet caiu, eu não sei. Eu tô falando aqui, achando que eu tô falando pra vocês e parou, congelou. Vocês estão aí? Bota o coraçãozinho pra eu saber que vocês estão aí. Engraçado, meu celular para de funcionar, mas eu tô vendo aqui pela tela. Legal. Show. Então, só pra gente fechar a questão de definição. Quando a gente olha diante de tantas possibilidades que a gente tem no mundo, legal, Eta, fico feliz de saber que tá fazendo sentido, que tá compenetrado. Legal, tá profundo, mas... uma das minhas características dos meus talentos, profundidade, mas com alegria, né? É que eu tô procurando nessa live, tá mais compenetrada, né? Procurando estar menos eufórica, até porque é um assunto que eu considero muito delicado, mas muito profundo e muito apaixonante, assim, né? Mas não tem como, né? A gente precisa se apropriar de quem a gente é. A alegria transborda mesmo. Eu estou me segurando. Então, diante de tantas possibilidades, né? Quando a gente busca o caminho que nos sensibiliza, que nos toca, o caminho que faz o nosso coração vibrar, que faz os nossos olhos brilharem, gente, esse é o caminho, né? Existe, é claro que assim, muitas dúvidas batem, né? E eu, quando estava preparando a live e fazendo os tópicos, eu me emocionei em lembrar de muita coisa do que eu já vivi. Eu falei assim, não posso me emocionar na live, tem que emocionar tudo aqui, né? Mas que isso é muito profundo, isso é muito significativo, porque quando a gente busca esse caminho, profundo que euforia é outra coisa, né, Beth? Ah, obrigada, coraçãozinho. Gratidão. Quando a gente, diante de tantas possibilidades que tem no mundo, quando a gente escolhe aquele caminho, aquela orientação que toca a gente, que sensibiliza a gente, que é suscetível do nosso coração vibrar, dos nossos olhos brilharem, gente, só vivendo pra gente sentir o quanto que a gente se sente realizado, né? É que nem a professora falou, a gente se sente realizado quando a gente se realiza enquanto ser, e não quanto ter. Quando a gente segue o caminho que ajuda a gente nessa evolução, que ajuda a gente a descobrir quem a gente é, o nosso propósito de vida, a sensação de plenitude, e de que plenitude? De preenchimento, né? A gente passa a preencher esses vazios, não com ter, não com coisas externas, mas sim com quem a gente é, com essas escolhas do nosso propósito de vida, com o caminho que faz sentido pra gente. A gente passa a viver um bem-estar, uma paz interna, um sentimento que dinheiro nenhum compra, que é realmente impagável, né? E inevitavelmente, aí já respondendo um pouquinho a pergunta que me fizeram, que eu não sei, eu até esqueci de perguntar se a pessoa sentia vontade de eu falar o nome ou não. Eu sei que ela tá aqui assistindo, se você sentir a vontade, você pode falar, senão só continua quietinha que eu não falo o seu nome, tá? Porque eu respeito muito essas questões éticas. Ela me mandou a pergunta que eu gostaria de aproveitar já para entrar nesse caminho e responder, que é: como não fazer a busca por um propósito ser algo frustrante?
Primeira coisa que eu gostaria de convidar para reflexão é, primeiro, o propósito ele é seu, porque às vezes pode bater dúvida. Será que isso que eu entendo realmente é o meu propósito? Ou se eu entendo que é um propósito que eu comprei de outras pessoas? Né? Essa é a primeira coisa. E aí, como que eu sei diferenciar isso, Débora? Eu acabei de falar, por isso peguei até o gancho com a pergunta que foi feita, né? Quando o caminho é o que toca o seu coração, é que faz, te deixa sensível, a ponto de seus olhos brilharem, seu coração vibrar mais forte. Você sente, vem de dentro de você, é o que a sua intuição diz, é uma forte tendência de que esse seja o seu caminho, o seu propósito. Como não se frustrar com ele, né? Daí me vem duas coisas à mente. Uma é que toda expectativa que é gerada, e eu falei isso lá na live de esperança, ela tende a uma frustração, né? Porque a gente cria uma expectativa querendo que a realidade seja exatamente como a gente gostaria. E toda expectativa é bem cabível de que se frustre, porque a realidade ela não é exatamente igual como a gente gostaria. A realidade ela é como é, né? Mas aqui não é live sobre isso, aqui é live sobre propósito. Então, a primeira coisa que eu te convido é pensar o seguinte: propósito de vida não está no lugar que você vai chegar como uma linha de chegada. Não é algo em que um dia você vai falar assim, pronto, cumpri meu propósito de vida, posso agora descansar, né? Propósito de vida é algo que a gente, como eu falei no início, é que nem a camadinha, né? A gente vai aperfeiçoando. Propósito é algo que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa trajetória, por isso tem a ver com a evolução. Então, propósito não está na linha de chegada. Você não vai ser feliz quando cumprir o seu propósito. Você vai ser feliz hoje, agora, caminhando ao longo da jornada. Você vai estar feliz, satisfeita, se sentindo realizada quando você der cada passinho ao longo da sua jornada rumo a cumprir o seu propósito de vida. Porque ele, na verdade, ele só se encerra por completo quando a gente para de existir aqui em vida, né? E quando a gente tiver vida, a gente vai estar galgando esses degraus aí da nossa evolução, cumprindo cada vez mais um pouquinho o nosso propósito de vida. Por isso que a gente precisa primeiro despertar para ele, despertar para o autoconhecimento, procurar acessar isso. A Neide falou, eu acho que quando não tentamos é mais frustrante, com certeza, Neide. Aí é aquilo que eu falei, a dor de permanecer onde está com a vida acomodada, né? Porque a vida pede movimento, a vida pede mudança, a vida pede evolução, pede que você cumpra o seu papel que você veio exercer no mundo, né? Ela não pede estagnação. E quando a gente estagna, quando a gente nem quer tentar, a gente adoece, a gente sofre mais e a dor é muito mais insuportável do que se a gente estivesse nesse movimento de buscar sempre o caminho do nosso propósito. Então, quando a gente passa a viver um passinho de cada vez, procurando ser feliz e valorizar cada passinho que a gente dá rumo a esse desenvolvimento existencial, espiritual e de propósito de vida, a gente se desconecta com essas expectativas. E aí não tem como se frustrar se o propósito for seu, né? E eu entendo o que você está perguntando, porque eu precisei aprender isso também na prática. Eu criei muitas expectativas com esse meu propósito. Inevitavelmente eu me frustrei. Mas eu fui entendendo ao longo da minha caminhada o quanto que hoje eu me sinto muito feliz, grata, abençoada, realizada por estar caminhando aos pouquinhos. E eu entendo que meu propósito de vida, ele não se concluiu. Eu ainda estou viva. Eu ainda tenho uma jornada para continuar galgando degraus aí ao longo da minha evolução, ao longo do meu propósito de vida. Então, eu espero ter conseguido responder a sua pergunta. Se eu não conseguir, depois você me manda uma mensagem no privado, a gente conversa, mas eu espero ter conseguido elucidar um pouquinho,
né? Então, a busca do seu propósito, viver a sua vida alinhada com o seu propósito, ela precisa ser diária. É você ir plantando aos pouquinhos. Lembra da semente. A semente, ela não vai germinar assim. Ela vai ao longo algum tempo, ao longo do tempinho, pouquinho, 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 quando ela vê ela se transformou numa árvore, e ela já está dando frutos. Então, se o propósito for seu, e aí por isso que é importante o autoconhecimento, né? Vou bater sempre nessa tecla. Importante que você entenda, o propósito é seu, ele faz seu coração vibrar, ele toca você, ele te sensibiliza, ele te deixa suscetível a brilho no olho. Você entende que vem de dentro da sua alma, é o pedido da sua alma, não é o pedido da sua mente. Que a mente, ela está condicionada, lembra? Né? Que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Então, se sim, é um propósito meu, confia. Confia nessa parceria que eu falei na live lá de Esperança com a Aline. Confia nessa parceria entre você e o universo, Deus, inteligência, força maior. Porque certamente, se é um propósito seu, e eu acredito nisso, quem me conhece sabe que eu acredito que o universo conspira a nosso favor quando a gente caminha na direção de cumprir o nosso propósito de vida. E eu digo por experiência própria, né? Quando eu fui para a África e eu vivenciei coisas lá que me desesperaram, quando eu menos esperava, apareciam pessoas me ajudando, né? E eu não sabia nem de onde essas pessoas estavam aparecendo. Então, confia, se é seu propósito, caminha um passinho de cada vez. Inclusive, esse é o grande diferencial da gente não viver qualquer experiência sem propósito de vida. A gente encontra uma força maior, que a gente nem sabe de onde vem, que quando fica tudo difícil, é essa força que impulsiona a gente a continuar e a superar esses momentos difíceis. Renata colocou aqui, minha mãe disse que o seu sotaque é lindo. Ai, que legal! Dá um beijo na sua mãe, Renata. Eita, dá um beijo na tia também que eu vi. Aproveitando que Rosana chegou aí. Olha, gente, faltam só alguns minutinhos pra gente encerrar. Infelizmente, porque eu adoro falar sobre esse assunto, né? Ainda que nos coloque na contramão do mundo, não tem nada melhor que descobrir e começar a cumprir seu propósito. Com certeza, Ana, é super gratificante. Então, gente, não importa qual seja o seu propósito, cumpra ele. Você tá aqui por uma razão e tá aqui para cumprir esse propósito. Se a semente, se a natureza, os animais estão aqui cumprindo o propósito deles, por que não a gente enquanto ser humano? A gente que é dotado de consciência, que a gente pode dar o nosso melhor e fazer tantas coisas incríveis acontecerem no mundo como a gente foi vendo ao longo da humanidade, né? E olha que incrível, poucas pessoas se iluminaram ao longo da história da humanidade, mas esses poucos foram suficientes para inspirar e iluminar outras pessoas. Então a mudança começa sempre dentro de cada um de nós. A Andréia falou, me identifiquei muito com essa live, pois sua elucidação está agregando mais ainda. Ai, que legal, Andréia, feliz, obrigada. Cheguei no final, mas está muito válido. Ô, Rosana, eu espero que salve, e depois se você quiser assistir no início, tá? Pra gente fechar, por conta do tempo, que infelizmente não vai dar pra gente falar tudo, eu falei, né? Só umas reflexões iniciais, mas importante a gente entender, a gente está num momento de quarentena, que é um ótimo momento para a gente poder dar o melhor que a gente puder, a gente se conhecer, a gente poder aproveitar esse momento para a gente aprender a se apropriar de quem a gente é, os nossos propósitos de vida, os nossos talentos, a gente aprender a fazer escolhas mais alinhadas com quem a gente nasceu para ser. E a gente cumprir esse propósito que foi incumbindo em cada um de nós, que está aí dentro de você, guardadinho, esperando só você resgatar ele, né? E quanto mais, repito, a gente vai se apropriando da gente, a gente vai se conhecendo, a gente vai seguindo o caminho do autoconhecimento, do nosso propósito de vida, a gente vai com o tempo se distanciando e se dissipando desse vazio que muita gente deve estar entrando mais em contato nesse período de reclusão, que existe sim dentro de cada um de nós. Mas quando a gente começa a encontrar o sentido da nossa vida, o significado da nossa vida, é como se esse vazio fosse se dissipando, porque ele foi preenchendo
com a essência que existe em você, que é a única capaz de preencher essa lacuna, esse buraco, esse vazio, né? Você começa a preencher com a razão do seu ser, que é a coisa mais incrível que todos nós temos aqui para viver, né? Repito, a gente não está aqui só para pagar conta, gente. A gente não está aqui só para sobreviver. A gente está aqui para cumprir o nosso propósito de vida. Mas para isso precisa da coragem de entrar em contato com quem a gente é. A gente ter a coragem de descobrir de fato quem nós somos. Que muitas vezes não é isso que a gente acreditou ser ao longo da vida, com base nesses condicionamentos mentais que a gente foi aprendendo ao longo da nossa formação. E essa escolha cabe a cada um de nós. Eu, você, todos nós aqui. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Eu digo por experiência própria. Apesar de ser difícil em muitos momentos, não pense que é cor-de-rosa, gente. Não pense que anjos vão descer do céu tocando harpa, lindamente. Descobri meu propósito de vida. Que maravilha. Não. Propósito de vida, como qualquer outra coisa na vida, fala de luta, de batalha. Vão ter momentos difíceis, sim, mas extremamente gratificante. É uma sensação impagável de que você está no caminho certo, né? De você estar se sentindo mais realizada. E isso começa aos pouquinhos. Eu vou pegar uma... Não sei se eu ainda tenho tempo, acho que sim. Acho que tem 4 minutinhos. Uma analogia, adoro analogia, quem me conhece sabe disso, né? Da luz. A sua casa está escura. A decisão de trazer luz para sua casa, ela é sua, ela começa aos pouquinhos, quando você abre a cortina, já começa a clarear um pouco. Você abre a janela, clareia mais, abre a porta, acende as luzes, são escolhas. E cada pouquinho desse que a gente vai iluminando, que a gente vai procurando encontrar e viver o nosso propósito de vida, a gente vai estar mais se sentindo mais pleno, mais preenchido, aos pouquinhos, degrau por degrau. E a gente vai, com o tempo, se desenvolvendo espiritualmente, existencialmente, né, evoluindo enquanto ser humano e enquanto ser que está aqui para cumprir um propósito de vida. Então, essa iluminação, ela começa com você. Abrindo as cortinas, abrindo a janela, abrindo a porta, abrindo os portões, enfim. Andréia, eu que agradeço, fico muito feliz. Beth, repita. Escuta, eu espero salvar. Temos que lutar sempre, Héctor, com certeza. Mas quando a gente luta no caminho de cumprir nosso propósito de vida, a luta parece que faz muito mais sentido do que lutar apenas simplesmente por pagar a conta, entende? Essa é a diferença. Porque toda luta é uma luta digna. A gente está aqui lutando também para sobreviver. Isso faz. A gente precisa continuar vivo para cumprir nosso propósito de vida, né? A gente lembra, é ser integral. A gente não é só uma coisa nem outra. A gente é integral, tá? Eu não tô conseguindo mais ler os comentários. Agora começou a voar. Débora, estou na serra que às vezes falha. Legal, Beth, fico feliz, tá? Muito feliz. Muito feliz, Raquel, Renata. Gente, se realmente fez sentido, gostaria de pedir vocês o feedback de vocês. Eu espero conseguir salvar. Vá lá no vídeo, coloque os feedbacks de vocês, porque isso ajuda não só o meu trabalho, mas inspira outras pessoas a assistirem também, se beneficiarem do conteúdo do que eu estou trazendo e conversando aqui com vocês. Eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que as reflexões tenham sido um estopim, sabe? Uma luzinha que tenha acendido aí dentro da cabecinha, do coração de vocês. E quem sabe vocês não comecem a buscar mais sobre esse assunto que tanto me encanta, é a minha paixão, né? Eu espero conseguir concluir esse curso, não sei quanto, mas ele tá evoluindo, ele tá avançando, tá com mais de 100 páginas, né? Depois eu vou começar as gravações, mas é com muito carinho e amor do mundo para contribuir para esse despertar de consciência e de mais pessoas, tá? Gente, nossa fotinho. Que linda, gratidão. Vou encerrar para conseguir salvar. Beijo no coração de vocês e bora despertar, bora viver nossa missão de vida, nosso propósito, que com certeza vale muito a pena. Beijo, fui!